Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha sobre a sua família. Eu quero lhe fazer um convite todo especial. Vamos ler a palavra de Deus e meditar na mensagem de Jesus para as nossas vidas. Abra aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Pode ser a sua Bíblia no aplicativo do seu celular, pode ser também a sua Bíblia convencional de papel. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra parte caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não havia raízes. A outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram-na. Mas a outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do semeador está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e em Lucas, que acabamos de ler. O significado desta parábola fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Esta é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente o seu significado. Enquanto ele discursava para uma grande multidão à beira do mar, ele entrou em um barco e a multidão ficou em pé, escutando as palavras do Senhor na beira da praia. É possível perceber claramente a forma como Jesus aplicou os elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar. O semeador semeava suas sementes e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelo caminho, um lugar chamado Caminho Pequeno, que cortava os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado, e os agricultores utilizavam-nas para percorrer a plantação. O solo desses caminhos era duro, e as sementes não penetravam na terra, por isso facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas dessas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Ali, a região, no lugar onde Jesus desenvolveu seu ministério, havia muito solo rochoso, que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nesta parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raiz acabavam desfiando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons frutos. Jesus explicou que, quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves do céu que vinham e comiam as sementes que caíam à beira do caminho. O solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representam aquela pessoa que,
ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria, mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e abandona os caminhos do Senhor. Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Essa é aquela que foi semeada entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve a mensagem e a entende. Esse dá fruto, produzindo um por 100, outro por 60 e outro por 30. Aqui já há uma clara identificação do significado dos 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com o seu particular e uma condição do coração humano. E aí eu lhe pergunto, o seu coração, diante da mensagem do Senhor, é representado por qual solo? O solo daquele que as sementes caíram à beira do caminho e vieram as aves do céu e a comeram? O solo em que a semente caiu e logo nasceu, mas por ter pouca raiz morreu quando veio o calor do sol? Ou o solo, aquele que está cheio de espinhos, que sufoca a mensagem? Ou seu coração é aquela boa terra que recebe a mensagem, que recebe a semente e frutifica e multiplica a 30, 60 e a 100 por 1? A minha oração é que seu coração seja comparado a uma boa terra para receber a semente, que é a palavra de Deus, e você viver as bênçãos do Senhor e ter condições para abençoar muitas outras pessoas. E por isso eu quero orar por sua vida. Meu Deus e Pai, eu quero apresentar, Senhor, essa vida preciosa que parou neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, quantas preocupações nos cercam, quantas seduções vêm na direção do nosso coração para competir com a prioridade da palavra do Senhor. Nos ajuda, meu Deus, para que os nossos corações sejam encontrados como uma boa terra e a tua semente, que é a palavra de Deus, plantada em nossas vidas, possa frutificar e dar frutos para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe essa mensagem, dê um joinha, dê um like, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Fazendo assim, nós vamos estar sinalizando para o YouTube que este é um conteúdo importante e muitas vidas serão alcançadas por esta mensagem. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal.